Boa tarde, meus amados irmãos. Estamos hoje mais uma vez aqui para falar as maravilhas de Deus e hoje estamos aqui anunciando mais uma vez o capítulo 16 de Atos, capítulo 16, que fala sobre a segunda viagem missionária de Paulo. E nós falamos no vídeo dia 22 acerca da conversão de Lídia. Falamos também no dia 26 a conversão do carcereiro. E hoje nós estamos falando da liberdade de Paulo. Paulo, ele era um homem missionário, conhecedor de seus direitos. E por conhecer os seus direitos, louvado seja Deus, nós vamos falar sobre isso hoje, aqui, no canal Jô do Rei. Você que está me acompanhando no canal, que você possa se sentir feliz, alegre, que você possa... Eu convido os católicos, espíritas, pessoas de vários tipos de religião. Eu não falo sobre religião, eu falo sobre o caminho da salvação aqui no canal Jô do Rei. Então, que você possa assistir esse vídeo até o final. Se Deus tocar no seu coração, você querer ajudar a pregar a palavra de Deus, você dá o seu like, você se inscreve no canal, compartilha o vídeo, porque quando você compartilha, você está anunciando a palavra de Deus através do canal. Então, você seja bem-vindo, você que vai se inscrever hoje. Também a pessoa que saiu, devido a tanto problema no canal, a pessoa saiu, uma pessoa, mas que Deus possa abençoar essa pessoa, que ela possa retornar em nome de Jesus, que Deus possa abençoar. Nós vamos ler hoje a palavra de Deus, amado, no livro de Atos do Apóstolo, no capítulo 16, a partir do versículo 35, que fala acerca de Paulo e Silas livre da prisão. Louvado seja o Senhor. Eu quero lembrar aqui, você que está conosco na live, você vai estar conosco, eu quero falar aqui lá no versículo do número 15, Lídia acolheu esses homens de Deus, através da alegria em que ela recebeu em aceitar e reconhecer Jesus como Salvador. O carcereiro, da mesma forma que no versículo 34, capítulo 16, assim: então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. E nós vamos falar sobre isso hoje, rapidamente, esse vídeo, que você possa participar da live até o final. Vai ser um vídeo curto, tá bom? Eu convido a você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos e vamos ler a palavra de Deus. Pai Santo, Pai amado, abençoa esse povo que vai estar conosco na live. Meu Pai, abençoar, venha derramar tuas bênçãos, Pai, venha trabalhar em cada vida nesse vídeo. Pai, que quando esse vídeo for publicado, ele possa alcançar milhares de pessoas que têm desejo no coração de fazer a tua obra. Abençoa o teu povo e dá vitória em nome de Jesus. Amém. Amado, vamos rapidamente. O versículo 35 de Atos 16 assim: quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo 37. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós
cidadão romano. Querem agora as ocultar? Lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venha eles pessoalmente nos ponhar em liberdade. Então, amado, nós estamos falando aqui hoje, nesse vídeo, acerca de reconhecimento. Quando aqueles homens, eles mandaram autoridades até Paulo, eles não sabiam que Paulo conhecia como cidadão romano os direitos dele. Simplesmente, é fácil você cair na mão de pessoas assim, que tem autoridade e de repente acha que todo mundo é bobo. Foi o que aconteceu nessa mensagem aqui. Paulo conhecia os direitos dele como cidadão. A Bíblia fala, mas se você ler a Bíblia comigo aí, você vai ver que a palavra de Deus fala que eles, no versículo de 39, no versículo 38, aqui na parte C aqui, ó, possuído de temor. Estes ficaram possuídos de temor. Por que eles ficaram possuídos de temor? Porque eu estou com a Bíblia de estudo. Se eles, quando eles entenderam que Paulo não era qualquer pessoa, Paulo era uma pessoa que estava debaixo da lei de Deus, mas conhecia os direitos dele como cidadão. Aqueles homens, se você tiver a Bíblia de estudo, você vai ver lá embaixo no texto, que aqueles homens ficaram com medo, sabe por quê? Eles ficaram com medo porque eles podiam perder os seus patentes, podiam perder o seu nome, perdia a situação deles. Então agora ele se preocupa e ele vai lá, porque Paulo fala: olha, me bateram no meio do povo, me açoitaram, não teve um julgamento. Não é assim. Eles próprios vêm cá e nos libertam e nos tiram da prisão. Quando eles ouviram essa palavra, eles se amedrontaram, eles ficaram com medo. A Bíblia fala que Paulo, ele tinha um conhecimento não somente do Evangelho, mas ele tinha conhecimento das leis, por isso ele optou dessa forma. A Bíblia fala que aqueles homens, quando chegaram lá, eles tiveram que se desculparem para Paulo, pediu desculpa a Paulo, eles se corrigiram. E Paulo, ele como homem de Deus, ele recebeu aquela palavra e ele voltou para a casa de Lia, porque é onde ele estava hospedado. Se você ler a Bíblia, você vai ver. Então, meu amado, no livro de Atos, capítulo 9, a Bíblia fala que quando Saulo ele sai para ir em encontro, pegar as pessoas que estavam ali pregando a palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 9, você vai ver que havia ali naquela cidade um moço com o nome de Ananias. E Ananias conhecia Saulo, sabia que Saulo era uma pessoa ruim. Então agora a Bíblia fala que ele, quando o Senhor fala, vai e atende a ordem, porque aquele homem está orando. Ele se converteu através de uma forte luz que caiu sobre ele. Se você ler o livro de Atos, capítulo 9, te convido a você ler. Eu não vou falar muito para não perder tempo. A Bíblia fala que no versículo 16 assim, vai, no versículo 15, vai porque ele é um vaso escolhido para pregar a minha palavra aos gentios, aos reis, a toda a população. E no versículo 16
diz assim: pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, meu amado, Paulo sabia, como homem de Deus, o evangelho genuíno de Cristo não é você aceitar ele e você achar que daqui para frente você vai ter uma vida de mar de rosa. Não. Jesus não deixou ninguém enganado, os discípulos não ficaram enganados. Eu não posso pregar aqui uma palavra de engano para você, meu amado. Por quê? Porque senão Deus ele vai cobrar de mim. Jesus disse assim: olha, no mundo você tereis aflição, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo e vós também vencereis. Essa é a palavra que eu tenho para você, meu amado. Você, minha amada, que está aqui, que vai ficar comigo até o final desse vídeo, que você possa entender. E Paulo entendeu isso. Paulo, quando ele recebeu aquela chicotada, Paulo, quando ele recebeu a prisão, Paulo ficou lá. Então, quando aqueles magistrados, aqueles homens chegaram para ele e falou: o Senhor me desculpa, me perdoa. Paulo entendeu que ele era uma nova criatura, que ele tinha que perdoar, que ele tinha que amar. A Bíblia fala que Paulo, então, ele saiu daquele lugar com a sua vida cheia de alegria. Espero que você possa, você que participou do vídeo, primeiro vídeo de Atos capítulo 16, que passou a missão, a viagem missionária de Paulo, depois veio para o vídeo 20, o segundo, no vídeo número 2, 26, esse vídeo é o vídeo número 3, nós estamos falando aqui sobre autoridade. Eu vou falar rapidamente, eu não posso perder muito tempo, mas para você entender que desde aquele tempo já havia esse problema, mas Paulo teve a liberdade de sair dali. Mas eu vou contar aqui rapidamente outro vídeo que passou, se falou sobre isso. As cidades que não pode nem sequer pregar a palavra de Deus. Nós estamos aqui livre no Rio de Janeiro, no Brasil, pregando a palavra. Mas vai ser um ponto que ninguém pode pregar. Você presta atenção, o que está acontecendo nos dias atuais, hoje no século 21? Crentes são mortos, crentes são enterrados vivos, porque estão pregando a palavra de Deus. Olha o país que não pode pregar, não pode pregar: Coreia do Norte. 2, Arábia Saudita. 3, Irã. 4, República da Maldiva e Afeganistão. Nesses países não pode, você me desculpe que a internet caiu, eu fiquei claro, mas estamos continuando. Nesse país não pode ser pregado o evangelho. Por quê? Naquele tempo, quando Paulo estava pregando a palavra de Deus, eles tentaram impedir, porque eles sabiam que Paulo era judeu, e Paulo, quando ele se converteu ao evangelho, ele negou tudo. Foi isso, por isso que esse povo, esses lugares, esses países que é a Coreia do Norte, é a Arábia Saudita, é o Irã, esses países não podem pregar o evangelho, porque eles sabem que quando a pessoa aceita Cristo, ele muda de situação, ele muda de estilo de vida, e aquelas pessoas estão presas a eles, não pode pregar a palavra de Deus. Aqui no Brasil, nós temos a liberdade ainda de chegar na praça pública e anunciar as boas novas de salvação, de falar do amor de Jesus Cristo. Nós temos liberdade de falar na internet a palavra de Deus, mas naquele tempo, ou seja, agora no tempo atual, não pode pregar em esses países aí fora, são enterrados vivos. A mídia não fala isso, a mídia não fala, mas são enterrados vivos por causa do evangelho. Então, que Deus possa abençoar. Eu vou encerrar por aqui. A internet está caindo aqui, mas você me perdoa, você que vai assistir o vídeo, se ficar branco aí você me perdoa, é da internet, tá bom? Que Deus possa te abençoar e que essa palavra fique dentro do seu coração.
você possa assistir esse vídeo, divulgar e compartilhar para várias pessoas, dá o seu like e seja conosco em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Pai Santo, Pai amado, derrama tuas bênçãos para a tua palavra foi lida e pregada. Venha derramar tuas bênçãos sobre cada pessoa, Pai, que vai estar conosco na live. Derrama tuas bênçãos e dá vitória a cada um em nome de Jesus. Hoje, Senhor, dia 28, eu estou aqui fazendo a tua vontade através do canal do Rei. Derrama tuas bênçãos da vitória em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.